Learning Roots. Your child, your legacy. Assalamu alaikum. Antes de mais, Eid Mubarak. Hoje, como sabem, é o nosso Eid, o nosso dia de festa, a festa do sacrifício. Mas alguém sabe a história por detrás deste Eid? Bem, é disso que vamos falar hoje. Vamos falar um pouco sobre a vida de Ibrahim a.s. Como muitos de vós devem saber, Ibrahim a.s. era um profeta de Allah e ele desde pequeno foi iluminado com a luz e o brilho de acreditar num só Deus. Ele costumava ver o seu pai fazer estátuas muito estranhas, até que um dia, ganhando coragem, perguntou ao seu pai por que aquelas estátuas eram feitas. Pelo que seu pai respondeu que aquelas estátuas eram deuses e que as pessoas as idolatravam. Sendo Ibrahim a.s. bastante inteligente, ele ficou surpreendido com a resposta do seu pai e começou a questionar-se que como é que uma coisa que foi feita pelo homem pode ser adorada e venerada? Eles não comem, não bebem e estão completamente dependentes de nós humanos. Certo dia, as pessoas da cidade saíram para festejar e, aproveitando esta oportunidade, Ibrahim a.s. pegou no martelo e destruiu todos os ídolos, deixando o maior. Quando as pessoas chegaram e questionaram acerca do sucedido, Ibrahim a.s. disse para perguntar ao maior ídolo. As pessoas ficaram bastante surpreendidas e disseram: "Mas eles são feitos de pedra, tu sabes que eles não falam." Ibrahim a.s. disse: "Porventura, adorais em vez de Allah quem não pode beneficiar-vos ou prejudicar-vos em nada? Fora convosco e com os que adorais, em vez de Allah, não raciocinais?" Ibrahim a.s. explicou-lhes de uma maneira muito inteligente, mas o povo, de tão ignorante que era, não quis acreditar nele. As pessoas ficaram furiosas e decidiram lançá-lo numa fogueira jamais vista por alguém. Juntaram todo tipo de combustível durante vários dias e, quando acharam que já era o suficiente, atiçaram o fogo. Mas Allah ordenou ao fogo para se tornar fresco e pacífico para Ibrahim a.s. Ao contrário do que os idólatras julgaram, Ibrahim a.s. não caiu para o fogo, mas sim desceu para um jardim paradisíaco. Era um milagre. Mas para Ibrahim a.s. os testes ainda não tinham terminado. Ele saiu da cidade e continuou o seu trabalho de chamar as pessoas para um só Deus. Certo dia, Ibrahim a.s. dirigiu-se até à sua esposa Hajar e filho Ismail a.s. e disse-lhes para se prepararem para uma longa viagem. Naquela altura, Ismail ainda era um bebê de poucos meses. Eles percorreram campos cultivados, desertos e montanhas, até que acamparam num vale na Península Arábica. Naquele local não havia árvores, água, nem nenhum tipo de comida, através da qual a necessidade humana pudesse ser satisfeita. Foi nesse local que Ibrahim a.s. deixou a sua família apenas com alguma comida e água. Ao aperceber-se da intenção do seu marido, Hajar perguntou a razão pela qual ele tomara essa decisão. Ibrahim a.s. não disse nada. Então ela perguntou: "Allah ordenou para agir dessa forma?" Ele respondeu sim. Então Hajar disse: "Como foi Allah que te ordenou, então nós não estaremos perdidos." Tal era a sua confiança e fé em Allah. O calor do deserto era muito intenso. Hajar e Ismael estavam sozinhos e cheios de sede, e não havia ninguém por perto. Depois de alguns dias, todos os mantimentos que eles tinham acabaram, e Ismael chorava e chorava, pelo que Hajar levantou-se e foi à procura de água. Ela subiu a uma das colinas que o rodeava, ou seja, Safá, à procura de alguém que a pudesse acudir, mas não viu ninguém. Num ato de desespero, ela percorreu a distância entre a montanha de Safá e Marwá por 7 vezes. Quando chegou à montanha de Marwá, na 7ª vez, ouviu uma voz. Ao olhar em direção ao local de Zamzam, viu um anjo a cavar a terra, e dela começou a sair água. Era um milagre, o milagre de Zamzam. Ambos saciaram a sede com essa água. Passados alguns dias, algumas pessoas passaram por aquele local e, ao verem que havia muita água, ficaram lá e formaram uma nova comunidade, Meca. Após alguns anos, quando Ismael já era um jovem, Ibrahim a.s. foi visitá-lo. E foi nessa altura que Ibrahim a.s. viu num sonho que teria que sacrificar Ismael. Bastante triste, pois sacrificar um filho não é uma tarefa fácil. Ibrahim a.s. contou ao seu filho do sonho,
pelo que Ismael disse: é uma ordem de Allah, pelo que terá que ser feito. Ibrahim amava muito o seu filho, mas mesmo assim não deixou que Shaitan entrasse no meio de uma ordem de Allah. Ibrahim deitou o seu filho, levantou a faca e cortou. Mas Allah salvou Ismael e no seu lugar pôs uma ovelha. Eles passaram no teste e não deixaram que Shaitan viesse no meio de uma ordem de Allah. Eles venceram. Apesar de todas as dificuldades e testes que enfrentou, Ibrahim a.s. manteve sempre a sua coragem e fé em Allah. Isto mostra que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Allah está connosco. Nós só temos que acreditar. Bem, chegamos ao fim da nossa pequena viagem. Espero que tenham gostado. Em nome da PT Islam, desejamos uma continuação de um excelente Eid, cheio de baraka e felicidade, e que Allah aceite todos os nossos duás e que nos ajude a manter no caminho certo. Amém.